Olá pessoal, vamos fazer agora um outro experimento de física, de mecânica, e agora nós vamos analisar um pêndulo. Nós sabemos que um pêndulo, como esse pêndulo simples aqui, oscilando, ele caracteriza-se por um peso grande na extremidade e um cordão ou um fio cuja massa a gente pode até desprezar em relação ao peso principal. É claro que quando nós fazemos um movimento desse, não é um movimento completamente com uma causa, A gravidade atua sobre ele, mas nós temos também a resistência do ar e outras coisas. Nós vamos utilizar esse pêndulo simples para determinarmos a aceleração da gravidade com uma certa aproximação, não tão preciso, mas suficiente para o nosso exemplo. Bom, o estudo do pêndulo remonta desde a Idade Média, quando começaram a observar a relação que havia entre o tempo em que o pêndulo oscila, que hoje depois passou a ser utilizado até como um relógio, porque embora tenha várias coisas como o ar impedindo o movimento, atrito no apoio e etc., nós podemos ver que durante um certo tempo a gente pode considerar esse tempo de ida e volta do pêndulo praticamente constante. Claro que não chegou uma hora que ele para, mas durante um intervalo de tempo vamos considerá-lo como constante. É claro também que ao fazermos oscilar o pêndulo, a gente pode oscilar daqui de cima ou daqui de baixo, nós faremos um movimento o mais preciso e mais constante possível. Por quê? Porque o que nós estamos tentando agora é descobrir uma grandeza também, que é muito constante, que é a aceleração da gravidade, o G. Nós sabemos que a aceleração da gravidade na superfície da Terra gira em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, observando o pêndulo, verificou-se que tem duas grandezas importantes aqui envolvidas. Primeiro, o comprimento do pêndulo. Se você pegar uma régua e medir o comprimento do pêndulo, do ponto de apoio dele, lá em cima, até a parte média dele, a parte de baixo, existe uma relação entre o tempo que ele gasta para ir e voltar e o comprimento. Se eu enrolar esse pêndulo aqui algumas vezes, enrolar aqui, fazer ele menor, o tempo que ele gasta para ir e voltar muda. Então existe uma relação entre o comprimento do pêndulo, se eu aumentar o comprimento do pêndulo, ele vai ter um tempo de ida e volta diferente. Esse tempo nós chamamos de período do pêndulo. E os antigos, observando isso, chegaram a uma relação matemática, que você deve ter visto aí na teoria já, que é a equação do pêndulo. O período t, que é o tempo que ele gasta para ir e voltar, é 2 vezes π, que é o π, 3,14, 15, etc., raiz de L sobre G. L é o comprimento do pêndulo, comprimento total, e G, a aceleração da gravidade. Ora, observem, na equação do pêndulo, se a gente medir esse período, o tempo que ele gasta para ir e voltar, e medir o L, a gente pode determinar o G. Pegando essa equação e transformando, passando o G para cá e T para lá, que é um problema que vocês já devem ter visto na teoria, nós chegamos a essa equação, que é a mesma anterior, só que com o G do lado de cá. Nós podemos ver que a aceleração da gravidade vai ser 4 vezes π ao quadrado, número π ao quadrado, vezes L, que é o comprimento do pêndulo, dividido pelo período do pêndulo, que é o tempo que ele gasta para ir e voltar, ao quadrado. Então, se a gente medir o comprimento e o período, a gente pode determinar o G. E é o que nós iremos fazer. Nós vamos fazer medidas do comprimento, faremos 3 medidas. Então, quando colocarmos aquele comprimento e aquele período, acharemos o G. Só que, como em física, para melhorar a precisão, a gente nunca faz uma medida, nós faremos várias medidas. Iremos determinar 3 valores para G, que corresponde a 3 comprimentos diferentes do pêndulo, e vamos fazer no final a média. Ou seja, a sua tarefa será relatar um experimento, que será mostrado daqui a pouco a medida, em que você vai determinar, o objetivo é determinar a aceleração da gravidade utilizando um pêndulo simples. Vai descrever como foi feito e, na conclusão, você irá colocar. Verificou-se que o valor médio da aceleração da gravidade vale tanto. Esse valor
é o nosso resultado final. Mas para isso, nós iremos fazer as medidas. Essas medidas serão feitas utilizando-se um cronômetro. O seu cronômetro, você pode usar o seu próprio celular, ou então um cronômetro no relógio também, ou no computador, para marcar o tempo de oscilação. Então, se eu pegar esse tempo, ó, vai e volta. Se eu puder medir esse tempo e medir o comprimento, né, nós conseguiremos determinar a aceleração da gravidade. Só que tem um detalhe, não faremos uma medida única. Então, faremos mais ou menos assim. Você vai pegar o seu cronômetro, né, e esse cronômetro, né, nós iremos marcar um valor do tempo que ele gasta para 10 oscilações. Então, ao soltar aqui, ó, uma oscilação, 2, 3, 4, vai marcar 10 valores. Digamos que essas 10 oscilações deram, sei lá, 18 segundos. Vamos supor, 10 oscilações. Se 10 oscilações deu 18 segundos, uma é só dividir por 10, dá 1,8. Ah, deu 19, deu 22, deu 35 segundos as 10 oscilações, então uma oscilação é 3,5, você vai dividir por 10. Então a gente irá fazer 10 oscilações para 3 comprimentos diferentes. Esses 3 comprimentos, cada comprimento e cada período correspondente, né, vai equivaler a um valor da aceleração da gravidade. Então você vai determinar o G L1, primeiro comprimento. Qual é o primeiro comprimento? Vamos fazer primeiro para 1,20 m, depois vamos fazer para 1 metro, depois para 80 centímetros. Esses valores, cada um vai dar um G diferente. Então vai ter G1, G2, G3. Depois nós vamos somar e dividir por 3, fazermos a média do valor da aceleração da gravidade. Então, esse pêndulo, né, sob a ação da gravidade, pode ser utilizado para determinarmos o valor da aceleração da gravidade. Então, observe bem aí que nós iremos fazer a medida agora. Ok? Bom, pessoal, nós estamos então aqui com um pêndulo, né, essa esfera aqui preta, e nós vamos fazer ela oscilar. Ele está preso a um cordão com, não dá para ver até o final, né, mas tem 1,20 m. Né? Então, 1,2 metros que nós vamos utilizar. E você vai pegar o seu celular, né, e marcar o tempo necessário, né, quantos segundos ele vai levar para ir e voltar. Só que nós faremos isso 10 vezes. Né? Então, vamos fazer 10 oscilações agora para 1,20 m. Okay? Marque aí no seu celular com a máxima precisão que você puder. Então, lá, 10 oscilações. Atenção. Já. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar mais oscilando mais algumas vezes, porque você não precisa começar comigo. Você vai pegar essa mesma oscilação e marcar 10 oscilações. Esse tempo total você vai dividir por 10, é o valor médio de um período para o comprimento de 1,20 m. Tá? Ok? Vamos fazer agora para um outro comprimento. Bom, agora você pega o seu cronômetro aí novamente e vamos marcar agora para 1 metro. Então, nós temos aqui um pêndulo, né, 1 metro de comprimento. Então, para 1 metro, né, qual é o período médio que ele vai marcar? Esses dois valores, 1 metro e o período médio que você vai achar, será colocado na fórmula para determinar a aceleração da gravidade. Então, vamos lá marcar 10 oscilações. Vou deixar sempre mais de 10, porque você pode começar, não precisa começar exatamente comigo, mas são 10 oscilações. Muitas vezes a pessoa fica pensando, professor, mas você pode puxar daqui ou daqui. Não há variação. Né? A aceleração da gravidade é a mesma, não há interferência. Tá? Claro que as outras interferências externas, que são o ar e outras coisas mais, sempre ocorrerão e nós encontraremos um valor próximo da aceleração da gravidade devido a algumas interferências externas. Então, vamos lá, 10 oscilações. 1, 2 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Lembrando que cada oscilação é o tempo que ele vai e volta. Então, nós temos 10 oscilações e esse tempo total você vai dividir por 10 e aplicar na equação para o comprimento de 1 metro e achar o G2. Né? Para 1,20 m nós achamos G1, G2 e agora vamos ao terceiro e último valor. Okay? Vamos montar aqui. Bom, agora vamos marcar o terceiro e último valor, cujo comprimento é 80 centímetros, ou 0,8 metros. Então, nós temos aqui o pêndulo, com um comprimento de 80 centímetros, e você irá marcar no celular, novamente, não esqueça de zerar, né? Você vai marcar, então, o tempo total para 10 oscilações, com esse comprimento 0,8 e esse valor médio que você vai achar das 10 oscilações, né, dividindo por 10, aplicar na equação e achar o G3, a terceira. Teoricamente, os três valores eram para dar iguais, né? Mas vocês vão ver que vai dar uma pequena diferença por causa de erros experimentais, naturalmente, né? Então vamos marcar 10 oscilações. Pegue o seu cronômetro e marque aí as 10 oscilações para 80 centímetros, ou 0,8 metros. Atenção, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós fizemos 10 oscilações, vou deixar mais um pouco aí. E você vai marcar essas 10 oscilações, dividir por 10 esse tempo, né, e aplicar na equação para achar o terceiro valor. E a seguir vamos determinar o valor médio, ok? Bom, então aí você já fez as 3 medidas, né? Lembrando que vocês irão determinar a aceleração da gravidade pela equação. O L, né, e o T são variáveis, né? Para cada L tem um T correspondente, cuidado. E tem que estar sempre relatado indicando para L igual a 1, tempo, o período é tanto. Para L igual a 2, período é 2. Cada um dos 3 valores vai dar um G. E a seguir você irá calcular o valor médio da aceleração da gravidade. Esse valor médio você vai expressar em metros por segundo ao quadrado e indicar isso no relatório utilizando a metodologia científica, né? Descrevendo todo passo a passo como foi feito, os resultados que se obteve e na conclusão aí você vai indicar que verificou-se que o valor médio da aceleração da gravidade por esse método deu tanto. E o valor aproxima-se de 9,8, 10, nessa faixa, porque nós estamos usando um método simples, né, que é o método pêndulo, para determinarmos a aceleração da gravidade. Ok?